Amém, Senhor. Verdade. Senhor, seja sempre nossa luz, através da palavra dele, né? Bom, vamos continuar então. A gente estava vendo como, só para recapitular, centralizar a pregação, o que o Senhor nos mostra através dos acontecimentos que teve com Jonas, hein? Na verdade, ele está nos mostrando o que não fazer, hein? Como Jonas desobedeceu, como foi ruim quando ele desobedeceu ao Senhor, né? Então a gente tem que obedecer à palavra do Senhor, a gente tem que seguir os seus ensinamentos, porque a gente não consegue fugir dele, como Jonas queria fugir. Na nossa Bíblia, isso, 1065, a página. São os acontecimentos do profeta Jonas, quando ele recebeu do Senhor de ir para Nínive, que é uma cidade bem grande, anunciar que ela ia ser destruída. Depois do... Miriam, pode ajudar, por favor? Aí o que acontece? Esse profeta na verdade, uma profecia que não aconteceu. Então, é por isso que Jonas ele ficou receoso, porque a gente vai ver hoje que ele estava duvidando se o Senhor ia realmente castigar toda essa cidade enorme, hein? Então ele fugiu dele, porque naquela época os profetas, se eles profetizavam coisa errada, eles eram queimados, hein? Um falso profeta, os reis chamavam os profetas, eles tinham profetas de falsos deuses, hein? Os profetas do Senhor, dos hebreus, do Deus dos hebreus, ele era o Deus dos hebreus, como a gente viu, ele era muito temado, até pelos outros povos que tinham outros deuses. Eles sabiam que o Deus dos hebreus, que é o Deus eterno, ele era muito poderoso. Então, até eles teimavam ele. E quando eles descobriram o Jonas, quando eles descobriram que o Jonas estava fugindo do Deus dos hebreus, então eles falaram: o que você fez? Oh, a gente está na tempestade por causa de você. O próprio Jonas falou, ele estava orando os deuses deles, é claro que não tinha resposta. O Jonas falou: não, é por minha causa mesmo, tem que me jogar por cima do barco, que aí a tempestade vai se acalmar, e vocês vão se salvar. O que eles fizeram, naquele momento, a tempestade se acalmou. Então ele demonstrou mais uma vez, Deus, que ele era realmente o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus dos hebreus. Aí ele foi engolido por um peixe, hein? Eu estava falando da outra vez que essa história, entre aspas, não uma história, não uma lenda, hein? Porque o fato que a gente fala que ele foi engolido por um peixe grande, parece que é coisa de historinha para criança, hein? Ele foi engolido, cuspido. Mas não é. Por quê? A gente pode dizer com certeza que é verdade. Toda a palavra é verdade. Não tem, assim, coisas inventadas. Porque o próprio Jesus Cristo, em Mateus, ele retoma isso. Ele fala: vocês estão pedindo sinais, mas eu não vou dar para os fariseus, hein? Eu vou só lembrar da história de Jonas. Isso era 700 anos antes, 650 anos antes, do tempo de Isaías, nessa época, né? Então, o próprio Jesus retoma os acontecimentos de Jonas, hein? Então, ele fala: é igual a ele. Eu vou também, vai ter 3 dias. Ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Eu também, vocês vão ver, 3 dias. Ele estava falando dele assim, tipo uma parábola, hein? E depois eles viram que ele também desceu no abismo, no fundo, no mundo dos mortos, hein? No cemitério, na verdade, que eles chamam lá de Sheol. Como o próprio Jonas falou, eu estava no Sheol, eu estava no
no mundo dos mortos, esse me resgatou, hein? Nesses dois primeiros capítulos. Então, ele foi resgatado depois de 3 dias, exatamente igual a Jesus, que foi resgatado depois de 3 dias. É por isso que ele pegou esse exemplo também, né? Então, vamos continuar. Eu vou talvez retomar um pouco, lá no versículo 6 do capítulo 2. Por quê? Porque a gente vai pegar do meio da oração de Jonas, né? Quando Jonas ele reconhece o erro dele. O que a gente tem que aprender com esses acontecimentos de Jonas é ser exatamente para a gente, né? A gente tem que sempre estar debaixo de Jesus Cristo, é reconhecer os nossos erros, se arrepender. É o que ele está fazendo aqui. Não há salvação sem arrependimento. E nem para Jonas. Não havia salvação, não haveria tido a salvação se ele não teria se arrependido. Porque a gente vê que então o Senhor depois ele mandou para o peixe cuspir. Eu vou retomar então do versículo 6 da oração de Jonas, do capítulo 2. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, lá no fundo do mar, hein? Cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. É o que ele faz exatamente, né? Ele fez através de Jesus Cristo. A gente é morto já, a gente está na terra para ficar na terra, nos alicerces dela, mas ele nos resgata através de Cristo. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a tu em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os teus preceitos. Aqui está escrito todos os meus votos, mas como hoje não tem votos mais, né? Era na época do Antigo Testamento, a gente pode colocar eu cumprirei todos os preceitos de Jesus Cristo, o que ele mandou para a gente fazer. Pois somente do Senhor vem o livramento. Então, aí que o Senhor, depois dessa oração toda do capítulo 2 de Jonas, do arrependimento dele, que ele realmente encontrou e confessou a grandeza de Deus, porque ele morreu. Eu tenho certeza que ele morreu. Ele fala que ele se encontrou no fundo do mar, nos alicerces dos montes. Então, ele morreu. Deus o ressuscitou. Porque, bom, humanamente, de qualquer maneira, não é possível, mas é difícil pensar que ele não... Como ele explica no capítulo 1 e 2, ele viu a morte. Então, ele fala que ele estava no mundo dos mortos. Hein? Então, eu acredito que ele morreu mesmo. Entendeu? Morreu, ele viu. Eu estou lá junto com os mortos. Deus o ressuscitou. Entendeu? Dentro do peixe. Mas ele deixou ele realmente enxergar a morte. Então, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. 3 dias depois, hein? Então, se ele não morreu, ele teve uma paciência realmente de Jonas. Para ficar 3 dias, 72 horas, dentro do ventre de um peixe. Entendeu? Deve ser um tormento terrível. Aí, Deus então ordenou para essa baleia, deve ter sido, ir lá numa praia e vomitar na praia. Hein? Porque que ia adiantar ela vomitar no meio do mar? Hein? Não ia adiantar nada. Agora vamos continuar então com o 3, quando enfim ele obedece ao Senhor. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. A gente vê no capítulo 1, no versículo 1, o Senhor fala com Jonas, ele não obedeceu. Então, por isso, a segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, o profeta se obedeceu. Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive,
A cidade tão grande, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrer ela inteira. Na verdade, eu pesquisei, essa cidade naquela época ela tinha 120 mil habitantes. Então era gigantesca. Por quê gigantesca? Porque 120 mil habitantes naquela época não tinha prédios, hein? E a propriedade era grande, né? É, não tinha prédios de 3, 4, 5, seja 3 andares, 4 andares, talvez tinha uns, 2, 3 andares, mas era casas, hein? Era casa com rebanho. Então devia ser muito extenso, mas muito extenso, hein? No dia, o versículo 4, no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou para as multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Vocês já imaginaram um profeta? É por isso que ele precisa de coragem, hein? Por isso que ele tinha fugido. Uma cidade gigantesca assim, você vai falar nessa cidade que ela vai ser destruída daqui a 40 dias. Está sozinho, gritando nas ruas. Oh, daqui 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Aí ele não queria. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de panos de saco, que era a tradição naquela época. Hein? Era jejuar, quando você tinha errado, você jejuava para Deus, era um sacrifício que eles faziam, e se vestiam com panos de saco. E se jogava cinza em cima deles. Hein? Em sinal de humildade. Hein? Aí, quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinza. Agora, a gente imagina um rei. Imagina agora os que mandam aqui no Brasil, seja, ou no mundo, descer do trono deles, ou a humildade que precisa para mudar o curso das coisas. Deus, ele fala através do profeta, que lá eles reconheciam como um profeta dos hebreus, do Deus dos hebreus, hein? Que a gente viu no capítulo 1. Eles reconheciam como um rei, como um Deus muito poderoso. Eu estava falando, vamos imaginar os dirigentes desse mundo hoje fazer isso, hein? Hoje é só prepotência, soberba. Eles não querem saber de humildade, não. Eles querem mandar no povo. Aqui era rei, mandava no povo. Mas tinha o sentido, o bom senso das responsabilidades de um rei. Ele tinha que cuidar realmente do povo. Porque o povo fazia viver ele, né? Com o dízimo que eles recebiam, a César era até 20%. Né? Então eles cuidavam. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Agora tinha que obedecer também. Por isso que eu falo, a gente não quer obedecer a reis, a leis terrenas, mas a Deus não. Porque ele não é aqui presente. Aqui ele era tipo representante de Deus, né? O rei. Ele falou assim: ninguém, nem mesmo animais do seu gado e dos seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Era o jejum total, hein? Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de panos de saco. Tanto as pessoas como os animais. Quem imaginaria hoje a gente fazer ensinar em respeito a Deus? Não, peraí. Deus está mandando. Vamos pegar a pandemia que teve. E talvez até mudaria alguma coisa se realmente o povo tivesse assim nessa pureza. Entendeu? Deus poderia ser tocado mesmo, como ele foi aqui. Entendeu? Mas, claro que através de Jesus a gente tem a graça. Então, mais fácil ainda, hein? Mas, tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente, não somente orar, mas orar fervorosamente ao Senhor,
devem deixar seus maus caminhos. O rei que falava, vocês vão deixar os maus caminhos, senão a gente vai morrer. A Deus vai nos castigar. É isso que ele vai fazer com a gente. Se a gente anda nos maus caminhos, a gente vai morrer com absoluta certeza. Está lá. Jesus veio falar. Se vocês não me seguem, se vocês não obedecem, vocês vão queimar. Ele deu vários exemplos. A do vinhedo vai ser cortado, jogado no fogo, do fogo que purifica o ouro. Tem tantos exemplos, né? Que a gente vai morrer se a gente não segue o caminho de Deus. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixar seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Então Deus voltou atrás. Então Jonas era um profeta, ele anunciou outras coisas, mas é por isso que ele não queria ir. Porque naquela época, como eu falei, os profetas que anunciavam as coisas que não aconteciam eram queimados, né? Eram destruídos como sendo falsos profetas. Então ele tinha medo disso. Porque a gente vai ver agora no 4. É por isso que ele tinha fugido. Porque ele conhecia o coração do Senhor. E no capítulo 4, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Você vê que Jonas, o próprio profeta, vindo, que ele não tinha destruído o povo, porque você imagina, você vai em nome de Deus. Deus te fala, você vai lá. Ah, não, eu sei, eu não vou. Aí Deus te salva. Até te jogar no mar, te salva e depois você vai. Aí ele fala, tudo isso deixa Jonas aborrecido. Aí você vai anunciar que eles vão ser destruídos, eles não são. Aí você fala, mas que profeta é esse? Que Deus é esse? Não aconteceu nada. E é ali que a gente tem que ter fé, é saber que Deus realmente mudou os caminhos. Porque tem muitos que diriam, você vê, elas são falsos profetas. Deus não está nele, não. Não é bem assim, não. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor. Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás prontos a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Imagina, ele estava muito chateado. Não é quando a gente fala, não, agora tira a minha... Eu teve que ir lá falar que você ia destruir tudo, agora você não destrói nada. Entendeu? Agora eu fico com cara de tacho. Entendeu? Aí, mas é bem isso que acontece às vezes, hein? A gente não manda, é o Senhor que manda. Se o Senhor quer ter compaixão do nosso vizinho ou de alguém que a gente acha ruim, que a gente vê que o vizinho se arrependeu. Quantas vezes tem pessoas, ou a gente mesmo fala assim, você crê que ele se arrependeu? Vai falar para outro. Não, você crê que ele mudou? Não, para Deus tem sempre essa compaixão. Se realmente ele se arrepende, a gente se arrepende, ele muda. As pessoas mudam, mas tem que mudar de verdade. Aí o Senhor, falando para Jonas, o Senhor respondeu na oração dele, você acha certo ficar tão irado assim? A gente tem direito de se irar com o Senhor? Não, hein? A gente vê isso muito bem em Jó. Jó sempre, os amigos dele falam. Aí eles falam, o que vocês estão mandando, hein? Quem está mandando sou eu. Você por acaso criou isso, fez isso? Você por acaso consegue fazer isso? Não. Então, a gente não tem direito.
É Deus, é o rei. É como quando o rei lá mandou, vocês vão se vestir de saco, de panos de saco. Eles tiveram que fazer. A gente tem que fazer o que o Senhor ordena. Não tem como a gente querer ser irado ou não discordar. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Agora a gente vê como era a vida de um profeta aqui. Hein? O profeta não tinha casa também, muitas vezes. O profeta foi enviado lá para Nínive. Hein? Era longe de Jerusalém, ou da onde ele morava. Por exemplo, lá de Tel Aviv hoje. Por quê? Porque você vê que ele estava no Mediterrâneo, Nínive é lá no sul do Iraque, no norte do Iraque. Então é longe pra caramba. Então o que ele fez? Uma vez que ele anunciou lá o que devia acontecer, que não aconteceu, ele foi lá fora da cidade, construiu um barracão para começar a ficar lá, cultivar alguma coisa, comer. Né? Ele tinha que continuar a vida. O Senhor Deus fez então crescer ali uma planta, parece que uma mamoneira, em outra versão que eu vi, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas, que estava sentado lá, reclamando. O protegeu do sol, isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. Em outras traduções está escrito assim. Por exemplo, no latino, está escrito que Deus fez crescer essa planta com folhas grandes pela sombra porque ele tinha trabalhado. Para aliviá-lo porque ele tinha trabalhado. Hein? Então ele fez crescer essa planta. Acho que ele tinha construído esse abrigo e tudo. Hein? Estava muito quente lá. É tipo deserto já, hein? Lá. Aí a gente vê aqui, Jonas foi muito grato pela planta, e não foi grato ao Senhor. Na verdade, hein? O Senhor fez isso, mas ele não falou, obrigado, Senhor. Em outras versões também, talvez se você tem uma outra, a NVI, a gente vê, você pode ler lá na tua versão, Vilma? Você tem uma outra versão, hein? O final do, o 6, hein? Pode ler o 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte... Não, então aqui está escrito, isso deu grande alegria a Jonas, mas numa outra versão que a gente não tem aqui, está escrito que ele agradeceu para a planta, né? Para a sombra que a planta deu, e nunca no Senhor. Então, a gente vai ver. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma largata. É ele que tinha fazer crescer a planta, né, que estava escrito, agora é ele, Deus, que mandou a largata. Ela comeu o talo da planta que secou. Vou deixar aberto um pouco. Está muito quente. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Aí ele falou, para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Aí que Deus, quando a gente sofre esse tipo de coisa, como Jonas sofreu agora, você vê, a gente tem um abrigo bom, tem uma coisa boa. Aí é Deus que nos deu, só que a gente não vê. A gente acha que a gente que construiu esse abrigo, tudo, fez. Não, mas porque Deus permitiu. Né? É pela graça de Deus, é Ele que permite, primeiramente, saúde. Aí, quando Deus então tirou, já que Ele não estava agradecido a Deus, também por outros motivos que a gente vai ver, porque uma planta é uma planta, um abrigo, uma casa é uma casa, não tem vida. Ela protege, mas não tem vida, não tem valor assim. Valor de vida não tem. Aí o que ele falou, Deus? Deus perguntou a Jonas, mas você acha certo ficar tão irado por causa da planta?
Você fica irado por causa de uma planta? Até que ele fala, mas é o que fiz. Ele não fala, mas ele está pensando assim, é o que fiz crescer. Jonas respondeu, sim, achou certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Teimoso, hein? Então o Senhor diz, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma, para que ela crescesse. Não é? É ele que tinha feito crescer, Deus. Ela depressa apareceu e depressa murchou, do jeito que ela cresceu. Agora, você está também chateado por Nínive, que não foi destruído? Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. 120 mil pessoas que não tinham juízo, que ia ser destruído. Aí você está ficando irado. Ele pegou o exemplo da planta e pegou essa planta para mostrar como é ridículo ele ficar irado para uma coisa. Porque ele estava falando assim, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado, porque o menino não foi destruído. Sem falar de... Eu vou recomeçar aqui no 11. Nínive, porém, tem 120 mil habitantes que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso devo ter compaixão dessa grande cidade? Ele pergunta para ele. Claro, hein? É isso que a gente tem que reter aqui. Que a gente não tem nada. É Deus que decide. Tudo que a gente viu nesses 4 capítulos pequenininhos, mas que é maravilhoso, porque essa história de Jonas, somos nós. A gente se ira, a gente desobedece a Deus, né? A gente sabe que Deus está nos chamando de fazer uma coisa. Não vou fazer agora. Talvez amanhã, ou talvez no ano que vem. Né? Eu faço. É isso que aconteceu. Aí depois acontece alguma coisa, a gente volta. Fala, opa, a vida está difícil. Não é? Eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho perto de Deus, que vai melhorar. É isso então que aí, quando melhora, o que acontece de novo, Deus nos dá coisa. Então a gente melhora, a gente se constrói melhor na vida, constrói coisas, tem coisas. E de repente vem um vendaval como veio agora. Por isso que eu falo, são sinais. A gente tem que fazer de que a gente possa conservar nossas coisas. Senão, se a gente não faz para ter, vai tudo embora. É também Deus, para ele não liga para esse tipo de coisa. Não adianta falar, oh Deus, eu perdi tudo. Porque Deus ele não liga para esse tipo de coisa. Isso aqui são falsos profetas que falam, não, Deus ele vai te dar isso, é isso. Se você está com Deus, você vai receber tudo, ele vai cuidar de tudo isso. Quando ele fala de construir casa na rocha, não uma casa. Mas tem muita gente falando, você não construir a tua casa. Casa. É esperança. É Cristo. Não é uma coisa física. Ele só está dando o exemplo. Uma casa construída na rocha, ela não vai ser derrubada quando vem um vendaval. Agora, construída na areia, ela vai embora. Mas ele não está falando que o cristão vai ter uma casa firme, que ele vai ter a vida toda. A casa do cristão é construída na rocha, que é Cristo. É o alicerce que é Cristo, na palavra. Nada vai derrubar. Na areia é quando a gente põe a esperança nas coisas do mundo. Sim, porque o mundo vai passar. A primeira tempestade vai levar tudo. E tem quantas pessoas que constroem em cima de dinheiro, de conta em bancos, de qualquer coisa. Mas isso faz tudo parte da vida terrena. A vida terrena, ela passa. A gente pode ter tudo, mas a vida terrena, ela passa. Quando ela passa, a gente não existe mais com ou sem dinheiro, com ou sem casa. Não vai ter mais nada. Vai ter só Deus. Então, que a gente tem tido casa, grande, pequeno, isso não vai importar para ninguém. Todo mundo vai no mesmo lugar, pobre e rico. Entendeu? Então, é isso com essa profecia, na verdade, que não é profecia, porque ela não aconteceu, era uma profecia. Eu vou agora, próxima vez, eu vou pegar Naum, porque Naum é um pequeno profeta igual a Jonas, que profetizou a destruição de Nínive também.
Só que Naum, ele profetizou, aí o povo não se arrependeu. Vai ser um bom exemplo para a gente entender quando há arrependimento. O que Deus faz é quando não há arrependimento. Deus, ele não vai ser tocado assim, porque, não, eles não se arrependeram. Mas, tudo bem, é uma grande cidade. Agora, vou salvar eles mesmo assim? Não. É isso que é importante a gente saber. Por isso, da próxima vez, eu vou pegar a profecia de Naum, que também é sobre Nínive, é 100 anos depois. Um século depois, eles voltaram tudo. É por isso que eu falo. A gente ouça a palavra, a gente ouça a Deus e depois a gente volta. Está tudo melhorando e volta. Então, isso não foi. Senhor, a gente te agradece por esses exemplos maravilhosos, Senhor, que você nos dá através